Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E terminou a primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2. Neste sábado foi disputada a 15ª rodada, quando foram conhecidos os 3 últimos classificados para as quartas de final, os confrontos dessa fase de quartas de final, além da segunda equipe rebaixada para a Série A3 do ano que vem. Nesse vídeo aqui então eu vou informar tudo para vocês, os resultados, a classificação final da primeira fase e os confrontos da fase de quartas de final. Fase de quartas de final que vai começar no outro final de semana. Bom, mas vamos passar então, começar falando aí dos resultados, né? A rodada teve o duelo das portuguesas, já a Portuguesa da capital fez valer o fator campo e venceu a Portuguesa Santista por 3-1 no Canindé. Os gols foram marcados pelo Daniel Costa aos 4 minutos do primeiro tempo para a Portuguesa, o Gustavo França aos 13 ampliou para a Portuguesa da capital, o Flávio Boaventura aos 23 minutos do segundo tempo fez 3-0 para a Lusa, e o Thiago aos 30 minutos do segundo tempo descontou aí, fez o gol de honra aí da Briosa. Com esse resultado, a Portuguesa garantiu a primeira colocação, né, a melhor campanha na primeira fase, enquanto que a Portuguesa Santista, que tinha ali uma remota chance de classificação, acabou ficando de fora da segunda fase e ainda perdeu uma posição. No Anacleto Campanella, o Juventus venceu o São Caetano por 2-0. O Juventus aí que brigava por classificação fez sua parte, acabou vencendo aí o Azulão na casa do São Caetano por 2-0, mas o resultado aí não adiantou de muita coisa, porque os outros times que brigavam com o Juventus pela classificação acabaram também vencendo, e o Juventus então fica de fora aí da segunda fase. Os gols do moleque travesso foram anotados pelo Natan aos 16 minutos do segundo tempo e pelo João Leonardo aos 23 também da etapa complementar. O Oeste, né, esse jogo aí foi importante porque decidiu o rebaixamento. O Oeste venceu o Audax pelo placar de 3-1 e foi de virada. O José Romário abriu o placar para o Audax aos 24 minutos do primeiro tempo. Naquela altura, o Audax ia saindo da zona de rebaixamento e ia colocando o Taubaté, mas a alegria do time de Osasco durou pouco. Isso porque o Rafael Luz empatou aos 33, o mesmo Rafael Luz virou aos 43 do primeiro tempo, e aí já no finalzinho o Thiago Nunes fez 3-1 e acabou aí decretando a vitória do Oeste, né? O gol do Thiago Nunes foi aos 38 do segundo tempo. Com esse resultado, o Oeste garantiu a segunda colocação da primeira fase e o Audax foi rebaixado. O Audax aí está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista. No jogo que não valia absolutamente nada, porque o Red Bull já estava rebaixado e o Monte Azul não brigava nem por classificação e nem para fugir do rebaixamento, as equipes empataram em 1-1 lá no Anabi Abichedi, em Bragança Paulista. O João Celeri abriu o placar para o Monte Azul aos 41 minutos do primeiro tempo e o João Vitor aos 42 no minuto seguinte empatou, deixou tudo igual ao placar final, né? O resultado só serviu aí para o Monte Azul ganhar a posição da Portuguesa Santista, né? Subiu uma posição na tabela de classificação. Agora vamos aos jogos aí que teve drama de sobra, jogos que valeram classificação. O Rio Claro venceu o Taubaté pelo placar de 2-1. Mas a vaga do Rio Claro veio no apagar das luzes. O Taubaté, que estava brigando para fugir do rebaixamento e conseguiu, abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo com o Robertinho. Aí a reação do Rio Claro começou aos 36 do segundo tempo, com o Jadson empatando. E aos 50 minutos, na Bacia das Almas, o mesmo Jadson fez 2-1, virou o placar para o Rio Claro, colocou o Rio Claro na segunda fase da Série A2, e quem acabou sobrando foi o Lemense. O Lemense, que começou a rodada na 9ª colocação, fez o que lhe cabia, venceu o Linense, que já estava classificado por 1-0. O gol foi marcado pelo Mascote aos 2 minutos do primeiro tempo, mas essa virada aí do Rio Claro para cima do Taubaté deixou o Lemense fora da segunda fase. E o Rio Claro, né, já adiantando aqui um confronto da segunda fase, vai pegar o Velo Clube, o rival Velo Clube. O Velo Clube foi até Sorocaba encarar o São Bento. O São Bento já estava classificado com vários desfalques, né, vários jogadores ausentes no time do São Bento, e o Velo acabou fazendo o que precisava e venceu por 2-1. O Felipinho abriu o placar aos 33 minutos num belo gol, né, um chute fora da área. O Wilson Júnior, esse gol do Felipinho foi aos 33 do primeiro tempo. O Wilson Júnior empatou para o São Bento aos 14 do segundo tempo, mas o Lucas Duni, em cobrança de pênalti aos 38 da etapa complementar, fez 2-1 para a equipe do Velo Clube. Esse resultado foi ruim para o São Bento, porque o São Bento começou a rodada na 4ª colocação, né, e acabou na 6ª colocação. Vai ter que decidir a sua vaga na semifinal fora de casa.
E o último classificado foi o Primavera. O Primavera foi até Piracicaba e venceu o 15 local pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo veterano Alexandro, lembra dele? Cobrando pênalti aos 13 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Primavera pegou a 8ª colocação e o 15 de Piracicaba ficou na 3ª colocação. Vai jogar contra o São Bento na próxima fase. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, virando a tela, eu vou mostrar para vocês então como é que ficou a classificação da primeira fase e depois eu passo os confrontos certinho. A Portuguesa terminou a primeira fase com 32 pontos, apenas uma derrota. O Oeste, que também só perdeu uma, mas empatou uma a mais que a Portuguesa, ficou na 2ª colocação com 30 pontos. Um pouquinho mais atrás, o 15 de Piracicaba ficou com 26 pontos na 3ª colocação. Esse gol do Rio Claro nos acréscimos tirou o Rio Claro da 9ª colocação e jogou o Rio Claro para 4º lugar com 23 pontos. Olha só o que esse gol aí do Rio Claro na Bacia das Almas causou, né? Tirou o time da 9ª colocação e jogou para 4ª. Inclusive aí, tudo bem que é campo neutro, né? Mas o Rio Claro aí vai com melhor campanha que o Velo Clube. O Velo Clube ficou na 5ª colocação com 22 pontos e 6 vitórias. O São Bento também somou 22 pontos, mas o São Bento teve uma vitória a menos, teve 5 vitórias. Empatou demais aí o São Bento nessa primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. O Linense, mesmo perdendo, acabou ficando na 7ª colocação com 22 pontos. E o Primavera fechou a zona de classificação na 8ª colocação também com 22 pontos. Então, Velo Clube, São Bento, Linense e Primavera, todo mundo com 22 pontos. E a definição aí das posições foi decidida primeiro no número de vitórias, né? O Velo Clube foi o que teve mais vitórias, teve 6 vitórias. E depois no saldo de gols, né? O São Bento teve um gol a mais de saldo que o Linense. Se tivesse tomado mais um gol aí na partida, ou o Linense feito mais um gol lá no jogo contra o Lemense, aí a situação seria diferente. Mas o São Bento ficou na 6ª colocação com 22 pontos e 4 gols de saldo. O Linense 3 gols de saldo e o Primavera 0 gols de saldo. O Primavera aí que patinou no começo do campeonato. Aí os times que ficaram fora, o Lemense somou 21 pontos, ficou fora por um pontinho. O Juventus ficou na 10ª colocação com 19 pontos, né? Não adiantou muita coisa a vitória em São Caetano. O São Caetano ficou na 11ª colocação com 17 pontos. O Monte Azul ainda ganhou uma posição com aquele empate, foi o 12º colocado com 16. A Portuguesa Santista também teve 16 pontos, mas uma vitória a menos. O Taubaté ficou em 14º lugar com 13 pontos. O Audax, rebaixado, 11 pontos e 2 vitórias. E o Red Bull Brasil, apenas aí 7 pontos. O Red Bull Brasil aí é a equipe B, né? Joga aí com uma equipe sub-20, a Série A2 do Campeonato Paulista. E agora vamos para os confrontos das quartas de final. O que as quartas de final nos reservam, hein? Lembrando, primeiro os jogos de ida acontecem no próximo final de semana e a volta no meio da outra semana. A federação ainda vai divulgar aí as datas e horários certinhos dos confrontos. Mas nós vamos ter aí o Primavera fazendo o primeiro jogo em casa contra a Portuguesa, o Linense recebendo o Oeste lá em Lins, o São Bento jogando contra o 15 de Piracicaba, é um duelo aí bastante tradicional aí do interior de São Paulo, São Bento e 15 de Piracicaba, e o duelo aí de Rio Claro, o Velo Clube jogando contra a equipe do Rio Claro, né? Esses então são os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Lembrando que só 2 equipes sobem para a Série A1 do próximo ano, beleza? Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários, então, quem são os favoritos de vocês para subirem para a Série A1 de 2023. Deixa aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!